Oi, gente, tudo bem? Na verdade, não tá nada bem, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, carnaval passou e nesse ano nós não tivemos o presidente expondo para o mundo nenhuma prática sexual um pouco controversa como nós tivemos no ano passado. Mas nós tivemos algo que é de fato muito preocupante, que nem se compara àquela vergonha que ele fez a gente passar no ano passado. Bom, o que rolou foi que nós tivemos o nosso presidente da República. Pandora. Não, espera. Bom, o que rolou foi que nós tivemos o nosso presidente da República convocando a população para uma manifestação no dia 15 de março contra o Congresso Nacional. E se você não acha que isso é preocupante, eu vou te explicar o porquê isso é extremamente preocupante. Nós já tivemos na história do nosso país o Congresso Nacional tendo sido fechado. E isso aconteceu na época da ditadura militar, né? Que eles ousam chamar de Revolução de 64, mas não foi revolução coisa nenhuma, foi uma ditadura. E nessa ditadura nós tivemos vários atos institucionais proclamados pelos então presidentes da República, que nada mais eram do que militares escrotos de merda. Acho que eu não deveria falar isso. Mas já foi. E de todos esses atos institucionais, o mais preocupante foi o AI-5. O AI-5 foi institucionalizado em 13 de dezembro de 1968 pelo então presidente Arthur da Costa e Silva. Eu vou ler aqui para vocês o que significava esse ato institucional, porque, né, eu tive que fazer um roteirozinho para esse vídeo. O ato institucional número 5, ele dava ao presidente autorização de fechar o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas do Estado, que é basicamente o que o presidente está querendo fazer agora, né? Ele também censurava música, cinema, teatro, TV e também a imprensa. A gente já viu várias vezes nosso presidente querendo meter o bedelho no que diz respeito à cultura, no que diz respeito à liberdade de imprensa, principalmente. Sempre que ele é questionado de alguma forma, ele começa a esbravejar, enfim. Aquela palhaçada toda como nós vimos, né, que ele fez com aquela jornalista. Enfim. Outro ponto do AI-5 era a proibição de reuniões políticas sem autorização da polícia. A gente também tinha a suspensão de habeas corpus por crimes políticos, e aí por crimes políticos a gente subentende qualquer coisa que ia contra a ditadura militar naquela época. Então, se alguém era da oposição à ditadura militar, isso poderia ser um crime político, e a pessoa seria presa e não teria direito a habeas corpus. O AI-5 também deu para o presidente poder de destituir qualquer funcionário público, não importando se é alguém do executivo, se é alguém que foi eleito para cumprir um cargo, como o caso dos nossos parlamentares, ou mesmo juízes, né? STF aí tá em risco. O AI-5 também dava ao presidente o poder de suspender direitos políticos de civis, né, enfim, da população, por até 10 anos. Então era tipo 10 anos em que a pessoa não poderia exercer o direito dela de votar ou de se eleger para qualquer cargo que fosse. E bastava ser contra a ditadura militar que isso poderia acontecer com você. E também foi o AI-5 que possibilitou que a gente tivesse institucionalização da tortura, aquela prática absurda que foi tão usada durante a ditadura militar contra opositores do regime. Bom, agora que você entendeu o que é o AI-5, vamos tentar entender o que o AI-5 tem a ver com toda essa manifestação que o Bolsonaro está proclamando no dia 15, que vai além, é claro, só do fechamento do Congresso, que por si só já é algo extremamente preocupante. Nós tivemos há pouco tempo atrás o general Augusto Heleno, que nada mais é do que o atual chefe de segurança institucional do governo Bolsonaro, deixando vazar sem querer um áudio em que ele dizia que estava na hora da população ir para as ruas pedir um novo AI-5 para poder frear os chantagistas do Congresso Nacional, né, para poder frear os parlamentares que estariam chantageando o governo. Por chantagear o governo, entenda-se que são os parlamentares que estão freando as medidas absurdas de Bolsonaro, Guedes e companhia. Então, enfim, eles estão vendo isso como uma chantagem do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional simplesmente está legislando. Não estou dizendo todo mundo que está lá no Congresso Nacional é santo, porque não é. O que mais tem ali é gente podre, diga-se de passagem. Mas é um pouco curioso como que um chefe de gabinete, justamente da pasta de segurança institucional, deixa vazar sem querer um áudio desse tão comprometedor
durante uma live, né? Porque, enfim, acabou a live, ele deixou isso vazar. É muito curioso como isso aconteceu. O que leva a gente a crer que não foi nenhum acidente, né? Que é meio óbvio, na verdade, que não foi nenhum acidente. E nós temos já há algum tempo o pessoal que é a favor do Bolsonaro pedindo o novo AI-5. O próprio Bolsonaro, ele já se mostrou a favor do AI-5 várias vezes antes, né? Inclusive, nessa foto que vai estar aparecendo aqui para vocês, em que aparece o presidente com a mão fechada, que simboliza a letra A em Libras, com o número 5 atrás, né? Com a mão fazendo o número 5. Enfim, a gente vê que eles são a favor dessa coisa absurda, e já era meio óbvio, porque todo o discurso do Bolsonaro sempre foi a favor de tortura, sempre foi a favor de censura, sempre foi a favor de perda de direitos da população e de exaltação dos generais, enfim, do pessoal do exército. E aí, depois disso, a gente chega ao dia de ontem, né? O dia 25 de fevereiro, em que nós tivemos uma jornalista, que é a Vera Magalhães, que ela teve acesso, por informantes, obviamente, né? Jornalistas têm informantes, e ela teve acesso a um print do presidente Bolsonaro, do WhatsApp do presidente Bolsonaro, e era o número pessoal dele, disparando 2 vídeos muito problemáticos, em que ele era visto nesses vídeos como um mártir, como uma pessoa que luta pelo Brasil, uma pessoa que deu a vida pelo Brasil, uma pessoa sofrida, um homem de valores, um homem cristão, incorruptível, enfim, um homem perfeito ali, que está lutando pelo Brasil e que está tendo vários problemas nessa luta, né? Que está tendo sua governança freada nessa luta. Esses 2 vídeos foram publicados, né? Foram disparados pelo próprio presidente, e no disparo dos vídeos tinha o seguinte texto acompanhando: 15 de março, General Heleno, Capitão Bolsonaro, o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre. Acompanhado dos vídeos. Aqui a gente vê algumas coisas problemáticas. A primeira delas é o Bolsonaro estar se referindo a si mesmo como Capitão Bolsonaro e ao General Heleno como General Heleno, e não apenas como Presidente Bolsonaro e chefe de segurança institucional Heleno. Não, ele quis colocar as patentes militares deles ali. Isso por si só já é extremamente preocupante. Aí, acompanhado disso, a gente tem as frases de que o Brasil é nosso e que eles não vão deixar o Brasil nas mãos dos políticos de sempre. Vale lembrar que Bolsonaro, ele é um político de sempre. Ele ficou quase 30 anos no governo como um parlamentar antes de se candidatar à presidência. Ele é exatamente um político de sempre. Mas é que ele se coloca, né, como o antagonista a isso, como ele fez em toda a campanha dele, né, se colocando como uma pessoa diferente de tudo isso que tá aí, sendo que não, ele é exatamente tudo isso que sempre esteve aí, só que da forma mais podre e agora ganhando mais poder para poder fazer o que ele bem entende. Junto com esses vídeos também começaram a surgir, aí eu não vou dizer que foi disparado pelo presidente Bolsonaro, porque eu não tenho como ter certeza disso, mas começaram a surgir vários flyers na internet chamando as pessoas para essa manifestação do dia 15. Esses flyers, eles falavam tanto a favor do AI-5, como eles colocaram os generais como heróis da nação, e também eles falavam muito mal do Rodrigo Maia, né? O foco deles era tirar o Rodrigo Maia. E bom, eu não preciso nem dizer que isso é um crime de responsabilidade pela nossa Constituição Federal. Um presidente da República jamais pode chamar a população para ir contrários ao Congresso Nacional. Ele não pode chamar a população para tentar destruir o Congresso Nacional, para tentar destruir o STF, para tentar destruir todo o aparato político que vai contra ele. Ele não pode fazer isso. Nenhum presidente pode fazer isso. Só que acontece que também o AI-5, que é o que eles estão querendo, né, instaurar de volta, ele também invalida muita coisa da Constituição Federal, né? Ele faz muita coisa inconstituinte. E esse é o maior medo que toda a oposição ao Bolsonaro sempre teve, de que ele instaurasse uma ditadura militar no nosso país. Eu não posso dizer que, em decorrente dessa manifestação, vai surgir uma ditadura militar no Brasil. Não tem como eu saber disso ainda, mas é algo sim que a gente tem que ficar com medo, é algo que a gente tem que ficar atento, é algo que a gente tem que lutar contra. Isso que aconteceu nesse carnaval é extremamente preocupante, e a gente não pode de forma nenhuma deixar isso passar.
Obviamente, já começaram a ser marcadas algumas manifestações contrárias ao Bolsonaro, contrárias a todo esse fechamento de regime que eles estão tentando fazer no nosso país, que na verdade eles estão conseguindo, porque o nosso país já está vivendo um fechamento de regime já tem um tempinho. Pode ser que um dia eu faça um vídeo sobre isso. Mas enfim, tem manifestações sendo marcadas para ir contrários a isso. Uma delas é no dia 18 de março. Vocês vão vendo, vão acompanhando na cidade de vocês aonde vão acontecer essas manifestações, como vão acontecer, e é importante que vocês se façam presentes nessas manifestações. É importante que essas manifestações tenham um peso muito maior do que essa manifestação do dia 15 de março. Então a gente tem que se mobilizar, a gente tem que ir à luta de fato. E sobre 15 de março, as pessoas que forem pro dia 15 de março, gente, elas estão pedindo algo que elas não têm ideia do que pode acontecer com elas. Se a gente tiver mesmo um fechamento do Congresso Nacional, um fechamento do STF, a gente vai estar à mercê dos militares. Isso é extremamente perigoso. Muita gente acha que não vai acontecer nada com eles, porque eles são cidadãos de bem e tal, mas não é bem assim que acontece. Vai bastar você ser contra uma medida do Bolsonaro que ele vai poder fazer com você o que ele quiser se todo esse cenário realmente se concretizar. Então, assim, é uma questão de ter medo de fato. Eu tô aqui falando de uma forma alarmista porque realmente é uma situação alarmista. Não é a primeira situação alarmista que nós temos nesse governo, nós tivemos diversas outras. Mas essa até agora, ao meu ver, foi a mais preocupante. É a que a gente tem que ficar mais atento. Então não vamos deixar que isso aconteça. Vamos frear toda essa ascensão fascista que está acontecendo no nosso país. E se você votou no Bolsonaro, ainda está em tempo de você tentar frear toda essa merda que você ajudou a construir no nosso país. Não vá para essa manifestação do dia 15. Se informe sobre o que é de fato a AI-5. Se informe sobre o que é fechamento do Congresso Nacional. Estude sobre como que isso pode impactar na sua vida e na vida de todo mundo que você ama. E não vá para essa merda de manifestação. Não vá. Manifestação do dia 15 vai ser extremamente perigosa para o nosso país, se ela realmente sair do papel. Enfim, um vídeo bem alarmista aqui pra vocês, nesse pós-carnaval maravilhoso, mas que infelizmente tinha que ser feito. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês tenham se tratado bastante nesse pós-carnaval, e eu espero que vocês estejam do meu lado na luta contra essa ascensão fascista absurda que nós estamos vivendo no nosso país. Até mais!